Fala, gente, belezinha? Vamos fazer essa correção da prova ETEC. Eu nem revisei a prova inteira ainda, porque eu sei como que é a ansiedade de vocês, tá? Se alguma questão de vocês aí ficou muito diferente, fala pra mim, a gente comenta aí nos comentários. E eu, se for o caso, eu coloco no primeiro comentário fixado a resposta certa. Então, se tiver muito diferente aí, eu reviso, tá? Desculpa, algumas páginas ficaram meio tortinhas, tá? Mas dá pra ver, tá legível pelo menos. Vamos embora. Questão 1 a 3. Vocês perceberam o que eu falo nos vídeos, né? Como a ETEC gosta de texto longo. Tem que ter paciência, né? No primeiro texto aí, ó, dá um pause, dá uma lidinha. Se eu for ler todos do começo ao fim, fica aquelas correções longas demais, sabe? Chato. O que precisar a gente volta. Ó, na questão 1, os termos em destaque no texto podem ser substituídos correta e respectivamente. Quais são os termos em destaque aí, ó? Opa. Meio, gênese, tem distintos e própria. E aí, o que vocês acham? Deixa eu pegar outra caneta aqui, pessoal. Quando ele fala meio, esses bandeirantes eram meio indígenas, meio portugueses. Normalmente é no sentido de metade mesmo. Mas será que eles eram só isso? Não teria outra mistura? Os bandeirantes não misturaram com mais nada, era só português e indígena. Era prioritariamente e majoritariamente, mas está mais para um pouco, tá? Por isso que eu marquei a letra C aqui, ó. A segunda palavra é Gênese. Gênese tem a ver com origem, tá? É a origem da música popular. Ah, nunca ouvi essa palavra. Coloca aqui, vê se faz sentido. Olha, ah, é a contribuição da música popular? Gente, não faz muito, né? Distintos. Distintos já é mais fácil, né? Diferentes. Porque a B aqui, origem, ascendência, metade. Você poderia ficar na dúvida, mas respeitáveis, para mim não faz sentido. E a última palavra, identidade própria. Identidade particular, né? Por isso, letra C. 2. O termo crônica no segundo parágrafo do texto. Cadê? Aqui eu marquei, crônica. Aí tem que ler. É nesse contexto que surge também a viola caipira, trazida para o Brasil pelo colonialismo português. A viola, em Portugal, era um instrumento das classes mais pobres da população e dificilmente chegou à corte ou andou em casas senhoriais. E, no solo brasileiro, não foi diferente. Inicialmente, seu uso foi associado aos negros escravizados e, mais tarde, tornou-se um instrumento que tem ligação com essa crônica. Que crônica? Essa associação, né? Ó. E no solo brasileiro não foi diferente. Inicialmente, seu uso foi associado aos negros escravizados. Então, está associando a camadas mais pobres, não a burguesia, não a nobreza. É dessa crônica que ele está falando. Ó, tem a ver com os elementos históricos ligados à incorporação da viola na nossa cultura. Ó, foi trazida pelo colonialismo português, era instrumento das classes mais pobres. Aqui no Brasil foi associado aos negros escravizados. Ele está se referindo a essa crônica, a isso. 3. Para a gente não perder muito tempo. De acordo com o texto, é correto afirmar que. Vamos ver. Ah, os bandeirantes que exploravam o interior de São Paulo impuseram vestimenta e estilo musical europeu? Não, né? Eles eram das camadas mais pobres. A viola caipira foi trazida pelos portugueses ao Brasil durante a Revolução Industrial, gente. Foi no período aqui de colonização, bem antes, né? O conceito de cultura caipira é anterior à colonização. Não, porque foi com a chegada dos portugueses bandeirantes e união com o indígena, então não foi anterior.
O caipira, cuja cultura fora menosprezada por ser taxada como atrasada, tornou-se símbolo da identidade paulista. Ó, exatamente, ó. Olha aqui embaixo. Viu no ó, São Paulo estava procurando uma identidade própria diante de todo o Brasil e viu no caipira uma maneira forte de se representar isso. Então ela acabou se tornando um símbolo da identidade paulista. Tem todo sentido. A técnica e o ritmo da música são simples. Não foi isso que ele falou, né? Vamos ver aqui. Onde que tá? Se por um lado a música caipira é simples, do ponto de vista técnico, o rit, o, do, sob o aspecto técnico, do ponto de vista. Ah, tá. Sob o aspecto técnico é simples, mas do ponto de vista rítmico é sofisticado. Ó, então não pode ser ritmo simples aqui, contraria o que está no texto. Percebeu como as respostas estão todas no texto? 4. O encontro que, segundo o texto, gerou a cultura caipira ocorreu devido. Gente, século, ó, miscigenação cultural do século XIX. Eu coloquei aqui no texto várias vezes. Século XIX. Então foi nesse período aí? Foi no período que aconteceu isso aí? Deixa eu só dar um aqui, gente. Senão desconecta. Tá, vamos lá. Século XX. B. A atuação, ó, gerou a cultura caipira. Ocorreu devido à atuação dos bandeirantes que realizavam expedições no interior. Isso caiu, acho que umas 2 provas atrás, ou na última penúltima prova, hein? Tinha um mapa falando dos bandeirantes, expedições ao interior para escravizar populações indígenas, que se mostraram ruins nesse aspecto, né? E procurar materiais preciosos no período colonial. Faz sentido. C. Ao dialeto falado pelos portugueses da corte. Mas é os da corte que vieram para cá? A maioria foi da parte dos portugueses mais pobres, né? Não é isso que o texto está falando? Então atenção para o que o texto fala, gente. D. Ao processo de industrialização, gente. Ó, o encontro da cultura foi muito antes, né? Ao uso que os bandeirantes deram ao instrumento trazido ao Brasil pelos negros escravizados. Não, pelo colonialismo português, gente. Não é esse aqui. Então tem cara de ser B essa aqui mesmo, hein? 5. A 5, gente. É o exemplo da jumentice aqui pra mim. Que eu errei. Porque eu não sei nada sobre instrumentos musicais. Ele fala assim, ó. Quanto menor a frequência, mais grave será o som percebido. Beleza, tudo lindo, né? Diferentes frequências são produzidas conforme a variação de alguns parâmetros, blá blá blá. Quanto maior o comprimento de onda da corda vibrando, menor a frequência. Então, quanto maior o comprimento da corda, menor a frequência. Então tem outra coisa. Quanto mais grave, menos agudo. O que ele quer? Sempre marca o que ele quer, tá? Ele quer o mais. Assinale a alternativa que apresenta o ponto na imagem em que um violeiro deve pressionar a corda para que seja gerado o som mais agudo na viola. Então ele quer o mais agudo, gente. Se ele quer mais. Perceba que a frequência e o agudo são diretamente proporcionais. Se um desce, outro desce. Se um cresce, outro cresce. Então, se eu quero um agudo alto, eu tenho que ter uma frequência maior. E qual é a relação da frequência com a corda? Inversamente proporcional. Quanto mais frequência, menor a corda. E quanto menor a frequência, maior a corda.
que eu posso concluir disso aqui, ó? Essa partezinha aqui, ó. Se eu quero mais agudo, eu quero mais frequente. Se eu quero mais frequente, menor a corda. Só que quando você toca, você põe o dedinho aqui, né? Por isso seria o A, ó. A corda fica menor aqui, ó. Quando eu vi isso aqui, falei, é a partir daqui, porque, né, é onde tá ligando as cordas, então deve ser o E aqui, ó. Não, momento jumentice. Ó, gente, isso é pra mim, porque eu já deveria saber essas coisas. Só que de instrumento, eu supus que era daqui, ó. Tá vendo? Apesar de saber qual corda é, ó, a menor corda, eu errei, porque eu achei no momento da minha cabeça que começava a contar daqui. Mas não, é de onde você põe a mão, né? Por isso, letra A. Ó, quem acertou, parabéns aí, viu? Vocês estão de parabéns se entenderam essa parte de proporcional, quando tem duas grandezas, ou inversamente proporcional. Então, de parabéns mesmo. Eu que fui cabeção aqui, ó. A alternativa certa, letra A. Mas é aquela história, gente. Eu vou chegar em umas questões que são mais específicas, tá? A ETEC está cobrando umas 10% da prova sim. Então são 5 questões. Tá, tudo bem. Vamos supor que você erre as 5. Sobraram 45 questões, gente. Lembrando, a maioria de vocês com 30 e pouquinhos aí vai passar. Ainda mais quem for de escola pública, tá? Então, você tem 45 aí que você tem que brigar por elas. De 3 a 5 questões, tudo bem, é específico. Não é o caso dessa, tá? Essa aqui não era específica, eu errei porque eu não prestei atenção. Mas tem algumas aqui que são. Você consegue passar sem acertar tudo. Texto para questões 6 a 9. Ó, isso aqui aparece muito na ITEC. Eu sublinhei vários para vocês verem que no meu treinamento eu mostro isso aí. De acordo com o texto. Ele fala muito isso, né? Vamos lá. Esse aqui é interessante, né? A origem da coxinha é recheada de histórias e lendas. Há quem diga que ela foi criada em Limeira, no século XIX. Estaria ligada a um dos filhos da princesa Isabel, que comia apenas coxas de galinha. Dizem que certa vez a cozinheira não tinha número suficiente de coxas dessa ave para o menino. E por medo de represálias, não porque ela gosta do menino necessariamente, resolveu transformar uma galinha inteira em coxas, desfiando-lhe a carne e preparando uma massa de batatas. Ela teria tentado recriar uma coxa de galinha. Legal, né? Outros defendem que o salgadinho foi criado em São Paulo durante o processo de industrialização, para oferecer um lanche mais barato e durável do que as tradicionais coxas de galinha, que eram vendas certeiras nas portas das fábricas. Então isso era popular. Terceiro, quarto parágrafo. Entretanto, a tese mais apoiada é que a receita original da coxinha é francesa e que foi modificada, no Brasil, como demonstra a receita de coxas de frangas ou galinhas novas, presente no livro de 1780. E aqui dá a receita. Beleza, né? De acordo com o texto, eu posso afirmar o quê? A receita original, ó, manteve-se inalterada, gente? Já não pode ser. Por que que não pode ser? Porque eu sublinhei aqui, ó. Foi modificada, ó, é a tese mais aceita. O formato do alimento é resultado da tentativa de evidenciar na forma os ingredientes principais, batata e galinha. Não tem a ver com o formato do alimento. C. A gênese, origem da coxinha é incerta. Beleza. Tem tanto que tem 3 teorias no texto. Sua receita sofreu modificações. Verdade. E é um alimento popular em São Paulo. Tá com cara, né? Sofreu modificações, popular em São Paulo. Eu marcaria a letra C. O salgadinho, apesar de ser feito com ingredientes acessíveis e populares, é símbolo da elite? Não.
A atribuição da origem da coxinha à família real é estratégia de marketing, gente, para aumentar o preço da iguaria popular. Aonde? Na verdade não é aonde é para onde. Onde está falando isso? Nada a ver, né? 7. O texto selecionado. Ah, esse aqui foi. Olha, mancada. Eu acho, pelo menos. Ele fala que é híbrido, pois contém características de tipologias textuais diferentes. Beleza. Por que eu não marquei a E? Porque prescritivo não é uma tipologia, né? Prescritivo e injuntivo são muito parecidos. Mas toda vez que fala de receita, quando você pega, como é que chama? Manual, receita, eu marcaria injuntivo, tá? Que é meio que a definição do negócio. Ó, mas digamos que eu nunca ouvi falar de injuntivo, argumentativo, narrativo, só por cima. O que você faz? Vai nas alternativas. Ó, no A ele fala é argumentativo, já devia saber que não é. Por apresentar evidências históricas irrefutáveis. Se ele está dando 3 teorias, não pode ser refutável. C, narrativo. Não tem nada de narrativo. Contar a trajetória do alimento desde sua invenção até a chegada. Não, ele não faz isso. Ele dá 3 teorias. Descritivo. Por caracterizar impressões sensoriais. Alguém de quem prova uma coxinha. Ele descreveu alguém comendo? Não. Então você não poderia marcar C, D ou A. Eu entendo se você marcou E, porque prescritivo é muito parecido aqui, ó. Essa aqui foi para selecionar mesmo, tá? 8. Gente, questão de regra de 3. Aluno, ó, se você tá ouvindo isso aqui é aluno, não pode errar, tá? Ele fala que, ó, se origina, ele dá no texto a receita aqui a partir de 12 coxinhas, né? E ele fala: um aluno, ele quer fazer a mesma receita, só que ele possui 5 coxinhas de galinha, o quê? A menos. Não vai colocar 5 aqui, ó. Tá bom? 5 a menos, então é 12 coxas. Que lá ela fala 12, 12 no texto. Então são 5 a menos, 12 menos 5, 7. Aí ele fala, se originalmente usa 840, quanto que vai usar com 5 a menos? Regra de 3, gente. Aqui, vai dividindo por 2 se você não está acostumado. Eu já estou acostumado. Esse 84 está com uma cara de ser divisível por 12. Eu sabia? Não, mas está com muito cara. Eu tentei e dividiu realmente por 12. Em cima ficou 70. 7 vezes 70, 490. Tá bom? Letra C aí, ó. 9. O texto retrata, no segundo parágrafo, a coxinha como uma inovação. O segundo parágrafo é aquele da empregada lá, né? Da princesa Isabel, que ela tinha medo de represálias. A cozinheira, né? De acordo com o mesmo parágrafo, é correto afirmar que, dentre as competências mobilizadas pela cozinheira para a criação de coxinhas estão paciência e empatia, visto que a idealizadora da receita estava preocupada com o bem-estar do menino. Algum lugar falou? Ela estava com medo de represália. B. Zelo e responsabilidade, na medida em que se sensibilizou com as restrições. Alguém falou das restrições alimentares do menino? Que ele, ó, o menino comia apenas coxas de galinhas, mas não era uma restrição alimentar imposta, ele que gostava, né? Eu não marcaria, né? Não tem a ver com zelo e responsabilidade. Ela estava com medo de não ser punida. C. Disciplina e perseverança, uma vez que a tentativa e erro eram estimuladores do processo. Não, o que estimulava era o medo de represália. D. Persistência e determinação, dado que o fracasso era uma opção aceitável, não era, tanto que ela sofreria represálias. E iniciativa, realmente, empreendedorismo. Ela não esperou ser repreendida. Ela foi, experimentou novas ideias e criou um produto novo, a coxinha. Eu marco E aqui. 10. Ó, de novo, com as informações no texto. É correto afirmar que a Nossa Senhora da Aparecida
Foi, ó, o culto à Nossa Senhora da Aparecida começou em outubro de 1717, na cidade de Guaratinguetá, no Vale do Paraíba Paulista. Foi no Rio que a santa apareceu, primeiro o corpo, depois a cabeça. Na segunda metade do século XIX, a princesa Isabel, então ela apareceu depois, né? Não no século XVIII, no XIX. Uma de suas devotas mais famosas mandou confeccionar uma coroa. Tá. A Nossa Senhora da Aparecida foi proclamada padroeira do Brasil em 30, com um decreto do Papa Pio XII. Em 1980, o dia 12 de outubro passou a ser feriado no Brasil. A. Foi trazida pela princesa Isabel? Não, ela veio depois. B. Marca a divisão de classes. Está restrita aos representantes das classes mais baixas? Não, olha Isabel. C. Foi imposta pelos poderes político e religioso. Em algum lugar do texto falou isso? D. É um fenômeno inexpressivo. Como assim? Até hoje ele é expressivo. E. Ignorada pelas autoridades, gente. Olha a princesa Isabel, ela ignorou. E. Iniciou-se no Brasil colônia. Verdade. Atravessou o período imperial e manteve-se viva na República. Perfeito. 11. Aqui ele fala do Conselho Nacional do Meio Ambiente, assinale a alternativa que apresenta ações que impactam positivamente o meio ambiente. Nem preciso ler o texto. Tudo que for negativo não está errado. Recuperação de área degradada, tá positivo. Esgotamento dos recursos naturais? Não, né? Negativo. Destruição da camada de ozônio? Negativo. Utilização de produtos biodegradáveis e a reciclagem de materiais? Dois positivos. D. A potencialização do efeito estufa? Não, né? A gente quer o contrário. Diminuição de mananciais? Não, a gente quer. Pelo amor de Deus. E a extinção de espécies? Aqui são dois negativos, né? Não pode ser. 12. Questão mais fácil daqui, hein? Tá bom aqui, ele tá confortável aqui na ignorância. De acordo com o Cartoon, o aprimoramento do intelecto pressupõe que o indivíduo faça o quê? Procrastine, fica deixando pra lá? Não melhore? Fica enrolando? Não. Saia da sua zona de conforto, né, gente? Ele tem que subir a escadinha do intelecto aqui, ó. Sair dessa zona de conforto que ele tá aqui, ó. Falando, ó, tá tão bom aqui. Não. Se ele quiser intelecto, aprimoramento no intelecto, ele vai ter que subir essa escada aqui, ó. Sair da zona de conforto. 12. Ué, essa. 10, 11, 12. Ah, tá. Eu coloquei essa aqui de novo porque eu achei que tinha ficado muito torta. 13. Gente, tá na revisão do canal, as revisões, e no simulado de véspera tava, hein? Dava pra acertar essa aqui. SO2 é formado por. O que é um elemento químico? Elemento químico é o que você olha na tabela periódica. Ó. S é um elemento químico, enxofre, oxigênio, nitrogênio, são todos elementos químicos. Carbono. Agora, o número aqui, por exemplo, ó, aqui tem 2 átomos de oxigênio, 1 átomo de enxofre. São 3 átomos e 2 elementos químicos. A B está certa. Um elemento químico, oxigênio, e 3 átomos. Na C, são 2 elementos químicos, nitrogênio e oxigênio. Na D, eles não diferem por um elemento químico, são 2, nitrogênio e oxigênio. Mesma coisa na E, carbono e oxigênio. São 2 elementos para os dois aqui, ó, tanto monóxido quanto dióxido de carbono. Eles diferem no número de átomos. O dióxido de carbono tem 2 oxigênios, tá bom? O 14, gente, é o que eu falei. Quem acompanha o canal também sabe. Numa das revisões aí tá, ó, tem que saber a diferença entre vacina e soro. Aí eu coloquei nas alternativas aqui, ó. Ele falou que isso aqui. Cadê? Ah, tá no texto de baixo. Ele fala que a peste bubônica, né, é de origem bacteriana e a bactéria é essa aqui, ó. Em assim sendo, essa bactéria é agente causador de doenças como febre amarela. Não, ela é causadora da peste bubônica, gente. B. A epidemia de peste na cidade de Santos foi controlada pela ação de antígeno
Antivirais? Não, se é uma bactéria não é vírus, né? C. A produção do soro utilizado para eliminar as pulgas. Acabou com a produção de soro antipestoso, utilizado para eliminar as pulgas. O soro não é para isso. O soro é quando você já está doente, você pega o soro para pegar os anticorpos prontos já. Diferente da vacina, que você é vacinado, é uma imunização ativa. Você produz os anticorpos ao longo das próximas semanas. O soro não. O soro você já ganha anticorpo pronto. Como que você faz isso? Tem o famoso caso do cavalo e do para veneno de cobras aqui, ó. O soro é obtido de um animal que recebe o antígeno e posteriormente, porque o cavalo é muito mais resistente e forte contra o veneno de cobra. Então, você coloca em pequenas quantidades algumas vezes, ele produz os anticorpos necessários. Esses anticorpos ficam prontos. Então, por exemplo, se você é picado por cobra, você recebe os anticorpos. Aqui no caso da peste bubônica, a mesma coisa. Ó, a partir das informações apresentadas no texto, a D a gente não viu, né? Pode-se concluir corretamente que a prevenção contra casos de envenenamento por animais e contra doenças comuns no Brasil, como tuberculose e verminose, é feita através de vacinação. Não. Vacinação não tem nada a ver com verminose, tá, gente? Dá um exemplo de verminose. Como chama? Trypanosoma cruzi, do protozoário. Aquele do que o barbeiro transmite para o protozoário, quando ele defeca e pica você, você coça e vai para a corrente sanguínea. Teníase, ascaridíase. 15. Então a letra aí, tá? 15. 15 me irritou um pouco. Porque ele faz você ler toda essa groselha aqui e daí pergunta coisa que não tem nada a ver. Gente, isso aqui é uma daquelas específicas. Ah, não, é a 16. Desculpa, ETEC. Perdão. É a 16 que é isso aí. A 15 é linda e maravilhosa. Uma das atrações turísticas da ilha de São Vicente, no estado de São Paulo, é a Ponte Pênsion, localizada entre os morros Japuí e dos Barbosas. Por que eu coloquei morros? Porque na ilha ele fala dos municípios de Japuí. Não, é morro. Não pode ser aí. Ela é responsável pela ligação da ilha ao continente e é considerada um marco, né? Em 1910, a Comissão de Saneamento, liderada pelo engenheiro Saturnino de Brito. Por que eu coloquei engenheiro? Porque ele coloca médico aqui, ó, tentando te pegar o jacaré com a boca aberta aqui. Não pode ser B. Sugeriu a construção da ponte com o propósito de servir de suporte à instalação de uma tubulação a fim de conduzir o esgoto coletado nas cidades de Santos e São Vicente para lançamento no Oceano Atlântico. Na ponta de Itaipu, localizada na cidade de Praia Grande. Os canais de Santos também fizeram parte desse plano de saneamento. Boa parte da população da região, no início do século XX, era vítima de doenças ocasionadas pela ausência de saneamento básico, como febre amarela, cólera, etc. Segundo o texto, é correto afirmar. Então, né? Já eliminamos, já eliminamos. Nascer a usina hidrelétrica de Itaipu, em São Vicente, foi responsável pela construção. Foi um engenheiro, não tem nada a ver. Onde que falou isso? Ah, o esgoto proveniente do Oceano Atlântico são transportados. Esgoto proveniente do oceano? Não, é o contrário, né? Só sobrou a C, ó. A ponte Pênsion foi construída para sustentar os encanamentos responsáveis pelo carregamento do esgoto colhido na cidade de São Vicente e Santos. Essa aqui sim que me irritou. Ó, toda essa groselha aqui, ó. Você tá cansado já no 16. Aí você chega e o texto, na questão, o texto faz referência. Tá, ele fala de uma parte aqui, de um período industrial mesmo. Isso poderia te ajudar, é uma dica. Mas a resposta é a letra C, ó. Consolidou-se como ó, o texto é referência ao período histórico em que a cidade de São Paulo consolidou-se como metrópole industrial, concentrando o parque industrial brasileiro na capital e em sua região metropolitana, principalmente a partir da década de 1950. Especialmente, eu guardei esse número, 1956, com a chegada das indústrias automobilísticas. É essa a resposta. O resto não tem nada a ver.
Produção do café, gente, é muito antes, né? Permaneceu como uma vila pobre e isolada do litoral. São Paulo é o litoral? 17. Aqui eu ia achar que ele ia te cobrar a forma. Eu achei que ele ia te cobrar a forma, por isso que eu escrevi isso aqui. Mas ele fala, quando coletamos 1 quilo de água do Oceano Atlântico, necessitaremos de um recipiente cujo volume mínimo em centímetros cúbicos, ó, aproximadamente. Lembra que eu falei no último simulado? Aprenda a trabalhar com aproximadamente. Ó, aqui na fórmula da densidade, ele fala aqui que o Oceano Atlântico é 1,03 centímetro, 1,03 gramas a cada centímetro cúbico. Se eu quero 1 quilo, eu quero 1000, né? 1000 gramas. É X. Mas não vai fazer essa conta. Ele falou aproximadamente. Se eu dividisse 1000 por 1, seria 1000. Então tem que ser uma coisa um pouquinho menor que 1000. Porque tem esse 0,3. O que é um pouquinho menor que 1000? Aqui, ó. Mas se você ficar inseguro, também pode fazer a divisão, que não é nada absurdo não, tá? 18, ó, isso aqui foi falado no canal já, em algum dos vídeos aí. Ligação iônica, gente, ó, você tem o íon, você só escorrega ele, ó. Ó, primeiro, a fórmula do cloreto de sódio, se você não sabe, você nunca estudou química, né? NaCl. Nome do cátion de nome do ânion. Cloreto de sódio. Não, desculpa, falei o contrário para vocês. Nome do ânion de nome de cátion. Cloreto de sódio. É porque o cátion vem primeiro na fórmula, ó. O Na vem primeiro na fórmula. Tá vendo? O cátion vem primeiro na fórmula, mas o nome, a nomenclatura, você começa pelo ânion. Mesma coisa com os outros, ó. Ele te deu a carga, ele poderia te dar uma tabela periódica aqui, ó. Falar, ó, tá aqui, tá aqui, tá aqui, faz aí. Esse seria o normal. Não, ele te deu. Então, seja o que for, mesmo que você não soubesse o Na, escorrega aqui, ó. O magnésio, que é 2, escorrega aqui, ó. Ficou 2 aqui. Pronto, facinho. Facinho se você viu alguma vez, pelo menos, né? Na 19, ele dá uma historinha desse peixe, fala que ele fica camuflado lá no fundo do mar, né? Ó, linguado é um animal bentônico. Não lembro de ver essa palavra. Que vive sob a areia e cascalho no fundo do mar, ficando apenas com os olhos para fora. Por isso ele consegue visualizar o chão ao seu redor e imitar os locais onde vive, mudando a sua própria cor. Não lembra do camaleão? É que se colocar camaleão fica muito na cara. Imitar o local onde vive. Camuflagem, gente. Isso aqui são reações harmônicas. Ó. Esse não, esse é desarmônico. São reações ecológicas dos outros. Dos outros, tá? 20. Na lenda do peixe-tapa é mencionado o fenômeno das marés, que consiste nas variações do nível do mar ao longo do dia. Esse fenômeno é decorrência da atração gravitacional entre a Terra e o Sol, e principalmente entre a Terra e a Lua. Aí tem a Terra. Ei, psiu, tá falando comigo? É, você mesmo. Vem aqui um pouquinho. Pra quê? Só pra eu testar uma coisa. Tá. Olha o que acontece quando a Lua chega perto. Relacionando os quadrinhos com o fenômeno descrito, pode-se dizer que são formadas. Ó, maré baixa quando a Lua sai da órbita. Então, esse aqui também estaria certo. Maré alta quando se aproxima. Uma excluiria a outra, se você não soubesse, né? C. Maré alta na região da Terra em que é dia. O que tem a ver se é dia ou noite? Mas tá, ó, maré alta quando é dia, porque essas regiões estão próximas do Sol. E na D, maré baixa quando é noite, porque estão mais distantes do Sol. Uma elimina a outra. Só pode ser a E, ó. Porque se essa tivesse certa, essa estaria. Se essa tivesse certa, essa estaria. Só pode ser a E. Ó, eu vou terminar a parte 1 aqui, para não ficar grande demais, aí eu começo com a parte 2, tá? Até já!